obrigada por ter nos acompanhado nesse mais novo episódio, nesse mais... Eita, gente, já travou hoje já. Política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais uma edição do nosso videocast Momento da Política. E aqui você já sabe, né, meu amigo? Aqui você já sabe, minha amiga. Aqui você encontra política, informação, debate, entrevistas e, claro, muita conversa boa. E se tem conversa boa, tem ela, tem Camila Silva. Olá, parceira. Olá, Gabriel. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube e pela RadioNet. É um prazer estar de volta no nosso 13º episódio, né? Pois bem, gente, é um prazer estar de volta. Mandar aquela mensagem de sempre, 7 horas da noite, 7 horas, 7h30 da noite, no YouTube, para você que nos acompanha pela página da Voz da Gente. Então, nos acompanhe lá, deixa sua mensagem, seu carinho. Eu vou até deixar uma mensagem aqui, destacar bem, Sim. pedir para as pessoas deixarem uma curtida, gente. Uma curtida, um comentário, isso ajuda muita gente. A gente teve um número de visualizações muito bom nos 2 últimos vídeos, né? Sim. Mas eu preciso que você também deixe essa curtida e deixe um comentário, nem que seja um oi, tchau, adorei, não gostei, porque isso ajuda muito a gente. Então eu deixo aqui minha mensagem, esse pedido. Também nos siga nas redes sociais, @Momento da Política no Instagram, nos mande uma mensagem pelo WhatsApp. E hoje a gente vai tratar sobre o que, Gabi? Hoje a gente fala sobre um grande nome aí dos ministérios do presidente Lula, né? Um grande nome que movimenta Brasília e vira pauta todos os dias nos telejornais, nas rádios de todo o Brasil. O nome dele é Fernando Haddad. A gente debate aí sobre a gestão de Haddad no Ministério da Economia. Gente, o Haddad vem fazendo algumas ações importantes, a gente tem algumas mudanças importantes na economia brasileira, inclusive uma na última semana, né, Camila? E a gente vai falar sobre tudo isso, vai fazer uma avaliação geral para você entender melhor como o Haddad está nesse momento, como fica o futuro de Fernando Haddad e, claro, como o seu passado influencia aí nas decisões de hoje. Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula, parece estar vivendo na crista da onda no momento. Para se ter uma ideia, conforme informações presentes no site do Estadão, a avaliação do ministro pelo mercado financeiro foi de 26% em maio a 65% em julho de 2023, resultado de uma pesquisa feita pela Genial Quest, disponibilizado no dia 12 de julho. O bom momento do ministro da Fazenda está atrelado à aprovação do projeto da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, além da aprovação do projeto de lei que versa sobre o voto de desempate nos casos das decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, por parte do governo, conforme informações do site O Dia e G1. A mais recente e uma das mais significativas dessas vitórias parecem ser a redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, pela Comissão de Política Monetária, a Copom, do Banco Central. Anunciada no dia 2 de agosto, que acabou de sofrer a primeira redução desde 2020, saindo de 13,75% para 13,25% ao ano, em um corte de 0,5 ponto percentual. Ainda há expectativas que outras reduções possam ocorrer mais adiante, conforme manifestação do comitê, graças às melhorias no quadro inflacionário, conforme informações do site G1. Mas é importante debater sobre essa trajetória de Haddad no atual governo, como o ministro tem se saído, as suas relações com outros ministérios. E, claro, sempre, o futuro de Fernando Haddad. Será ele um possível substituto do presidente Lula? Aí você conferiu o nosso debate, a nossa conversa aí sobre Fernando Haddad à frente do Ministério da Economia, aqui no seu videocast Momento da Política. Olha, não esquece de curtir o nosso vídeo, comentar e compartilhar. Joga no grupo da família, minha gente. Joga no grupo dos amigos. Chama todo mundo para acompanhar esse bate-papo sobre Fernando Haddad. Pois bem, pessoal, estamos aqui para iniciar nosso debate sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem
assim, recebido muitos elogios recentemente, aí desde junho, julho, ele tem recebido uns certos elogios pelas vitórias que ele tem conseguido dentro do governo aí Lula. Mas eu gostaria de iniciar nosso debate com a descrença que se criou em cima da figura de Fernando Haddad, né, com a questão da economia. Não se acreditava muito no sucesso de Fernando Haddad em relação ao Ministério da Fazenda, né? Tanto que nos 100 dias de governo, quando a gente fez o nosso vídeo 100 dias do governo, o nosso entrevistado até comentou sobre a importância da atenção que o governo deveria dar à economia, que seria uma questão complicada, né, para o governo Lula em si, mas parece que Fernando Haddad conseguiu dar a volta por cima nessa descrença. Gabriel, o que você acha o motivo da existência dessa descrença? Olha, Camila, para o nosso telespectador entender melhor o porquê de toda descrença em Fernando Haddad, a gente precisa pegar um pouco do passado de Haddad. Então, vamos lá. Quem é Fernando Haddad? Fernando Haddad surge como nome lá no Ministério da Educação, nos primeiros governos Lula. É o Fernando Haddad que vai dar seguimento a projetos como ProUni, FIES, SISU, que revolucionou a educação brasileira e revoluciona até hoje. Mas quem é o Haddad depois? O Haddad depois é o que entra na Prefeitura de São Paulo, como prefeito de São Paulo. E desde ali, desde que ele entra na Prefeitura de São Paulo, ele já desponta como um dos nomes fortes do PT e como um dos nomes fortes para ser um possível novo Lula. Que depois disso, o Fernando Haddad vem substituir o Lula quando ele estava na cadeia. Teve toda aquela história de Haddad é Lula e Lula é Haddad. Então, já temos tudo isso. Mas qual é o principal foco, para mim, dessa descrença no Haddad, logo no início da gestão, colocando o seu passado? É quando ele perde as eleições em São Paulo para governador. Vamos relembrar para você, telespectador. O Haddad se coloca à disposição para ser governador em São Paulo. Tem toda aquela briga de Boulos e PT, Haddad e Boulos, né, para ver quem consegue a maior esquerda em São Paulo. Haddad sai, Boulos, o PT diz que apoia Boulos em 2024 para a Prefeitura de São Paulo, Boulos sai e deixa Haddad. Haddad dispara nas pesquisas. Datafolha, IPEC, está disparado. Chega no primeiro turno ali, Tarcísio vence Haddad e vai os dois para o segundo turno. E aí Haddad perde a eleição para o Tarcísio. Então eu acho que com todo o repertório, não repertório, mas a retrospectiva de Haddad na Prefeitura de São Paulo, que não foi boa, ele saiu rejeitado da Prefeitura de São Paulo, e com essa derrota para Tarcísio no governo de São Paulo, ele chega muito no Ministério da Economia desacreditado. Não desacreditado por Lula, que eu acho que foi a única pessoa... Claro, que ele, né? Como isso, com certeza. Não, porque eu acho que foi a única pessoa aqui no Brasil que confiou no Haddad no momento. Mas desacreditado pelo mercado, pela mídia, que estava tímida a falar do Haddad, a falar do Fernando Haddad. Então, vamos relembrar aí que logo no início de tudo, qualquer coisinha que o Haddad falava, o mercado já entrava em colapso. Né? E nesse momento que se cria aquele debate lá de Bolsonaro falava muita coisa, não viu o mercado reagindo com nada. Haddad fala um A, o mercado já explode. Foi no momento que cria essa ideia e essa tese. Então, por causa dessa descrença toda, de toda essa retrospectiva negativa do Haddad, eu acho que ele chega desacreditado no Ministério da Economia. Mas aí, menino, tem uma reviravolta, Haddad pegou muita gente de surpresa, e eu vou até confessar aqui, Camila, até ele pegou de surpresa. Por quê? Acho que pegou todos nós de surpresa, né? Por sinal, junho saíram resultados positivos em relação à economia, e analistas afirmaram, eu vi uma reportagem da BBC News Brasil, de que foi muito melhor do que esperado, a diminuição da taxa de desemprego, outras melhorias em relação ao dólar também, que chegou a cair no período. Então, ele melhorou muito a imagem dele nesse período, sem contar a aprovação da reforma, né, tributária, do projeto da reforma tributária pela Câmara de Deputados. Agora, mais recentemente, a diminuição da taxa Selic, que era algo que o governo vinha lutando arduamente para diminuir, era uma discussão frequente ali entre Lula e o Banco Central, e o ministro se envolvendo nessa situação, e parece uma vitória significativa para ele.
Então o Haddad agora realmente parece estar vivendo, como a gente falou no nosso texto inicial, na crista da onda, na parte superior desse movimento, uma popularidade crescente, uma aceitação crescente. O que você tem a dizer sobre isso? Tá trabalhando, né? Tá trabalhando, eu Que percebo bom. A gente precisa que ele trabalhe, a gente necessita que ele trabalhe muito bem. Nas entrevistas de Haddad, eu falo, nossa, Haddad tá com a cara de abatido, acho que ele tá trabalhando mesmo. Tá pegando uma onda boa, uma maré boa o Haddad. E daí, com essas repercussões positivas, Camila, eu já puxo um pouco pra política, né? Porque, vamos lá, Lula já falou na época da eleição em que ele não ia sair como candidato a presidente em 2026. Que ele ia encerrar por aqui, ia ser só 4 anos. Já teve controvérsias, né? Já teve gente indo por Roda Viva, para dizer que Lula sai sim em 2026, mas até agora a gente não pode falar nada. Mas quando Lula, já na eleição, já entra com esse discurso que não vai sair como candidato em 2026, quando ele ganha, já começa a surgir aquela pergunta de quem será o substituto de Lula dentro do PT. Né? Porque vamos ser sinceros, não sei se você concorda comigo, minha amiga, mas se a gente não tivesse Lula, se o PT, no caso, não tivesse Lula nas eleições, Bolsonaro ia ganhar. Não, Né? sem dúvida. Vamos lembrar de 2018 que o próprio Haddad concorreu à presidência, perdeu. Lula é uma figura forte dentro do PT. Não tem como se negar a força política que o Lula tem. Com certeza. Então, o Haddad surge como esse nome de um possível substituto de Lula em 2026. Lula entrega o maior ministério, né? Vamos colocar aí os maiores ministérios, além dentro da esplanada. O Ministério da Economia, que mexe com a vida de todo mundo todos os dias. O Ministério me fugiu a palavra agora, acho que é do Desenvolvimento Social, ou Assistência Social, vai por esse caminho aí. Nosso editor, coloca o nome do Ministério certinho aqui, por favor. Obrigado. O do Ministério do Desenvolvimento Social, que mexe com a Bolsa Família, que são um dos principais ministérios, né, da economia, e esse tem o da educação também, saúde, por aí vai. Mas Lula entrega o maior ministério ali para o Haddad, colocando ele como uma expectativa para substituir ele em 2026. E aí a gente vê Haddad tendo umas repercussões positivas dentro do Ministério da Economia, mas o que eu digo, tá cedo para a gente cravar, não sei se você concorda comigo, mas tá cedo para a gente cravar que não, Haddad é substituto de Lula em 2026. Tá muito cedo. Tá tendo repercussão positiva? Tá. Tá indo pelo bom caminho? Tá. Mas tem muita coisa pra se resolver, Camila. Tem muita coisa pra se resolver. Quando eu penso nessa questão, já jogando já para as eleições presidenciais, pensando nesse substituto de Lula, me veio muito um nome na cabeça que eu não sei real qual a situação que tá acontecendo agora. Tem saído algumas notícias aí, que é a questão de Rui Costa. Sim. Que Rui Costa assumiu a Casa Civil, que é um dos também o braço direito, né, do presidente é a Casa Civil. Normalmente quem assume a Casa Civil ganha destaque, vai e tende a ser o substituto, né, ser anunciado como substituto. Mas é um nome assim que tem surgido algumas questões aí internas com o PT, né, algumas questões, principalmente aqui na Bahia, né, no âmbito da Bahia. Mas é um nome que eu gostaria de jogar aí. Vou jogar aí, Rui Costa. Que será? Uma fala que define muito Rui Costa para mim é quando ele chama Brasília de terra da fantasia, que é uma terra totalmente distante do Brasil. Né? O Haddad fala que enquanto o Brasil vive uma coisa, a esplanada dos ministérios... Haddad é o Rui que falou. Rui Costa, menina. Perdão, gente. Quando o Rui fala que enquanto o Brasil vive uma coisa... A esplanada dos ministérios, Brasília ali, Congresso, está vivendo outra totalmente diferente. Eu acho que essa frase define muito quem é Rui Costa, quem foi Rui Costa, governador da Bahia, né? E me parece, a gente tem um embate muito grande. Lula tem uma inteligência política muito grande, eu acho que isso você concorda comigo. Sim. Porque ele pega 2 nomes muito fortes dentro do PT. Um é Fernando Haddad e o outro é Rui Costa. Gabriel, mas tem muita gente contra esses 2 nomes no PT. Claro, o PT é um partido gigante, é um dos maiores partidos do Brasil. No PT sempre teve esses grupinhos que não concordam com isso, não concordam com aquilo. Então, a gente tem esses 2 nomes muito fortes, Fernando Haddad e Rui Costa. E o que me parece? Minha avaliação. Enquanto o Fernando Haddad tá na dele, tá no seu ministério, fazendo um caminho para 2026,
Rui Costa não tá na dele. Você acha que isso é vantagem estar na sua, sem comentar, Eu sem acho que no posicionar? caso, na confusão, no embololô que tá lá, eu acho que era melhor ele estar na dele, fazendo o trabalho dele. Porque o que me parece é que Rui tá abrindo as asas de um jeito, né? Não que seja errado o Rui Costa abrir as asas, mas tá abrindo as asas de um jeito que Pode hoje não beneficiar ele, né? hoje tem muito mais críticas dentro do PT para Rui Costa do que para Fernando Haddad. E olha que a gente começou ao contrário. A gente começou com muito mais críticas dentro do PT para Fernando Haddad e hoje tem muito mais críticas para Rui Costa. Ou seja, ele tá abrindo as asas demais, na minha avaliação, na minha opinião. E eu não sei como isso ajudaria o Rui para um possível, o Lula chamar ele na sala um dia dele e falou assim, ô, Lula e Janja, né? Tem que ter Janja do lado. Eu já imaginando a cena, já montou toda a cena dele. Rui. Então, companheiro Rui, você vai ser meu substituto. Acho que tá difícil acontecer isso, do jeito que o caminho que o Rui tá tomando aí, Camila. Temos muito caminho aí pela frente, vamos ver. Continuando o nosso debate, eu gostaria de trazer uma questão, que é a questão do fogo amigo. Sim. Estou chamando de fogo amigo, que é essa crítica interna ali da base do PT ali, que surge em relação a Fernando Haddad. Que Fernando Haddad, no podcast O Assunto com Natuza Neri, disse que diminuiu essas pressões, que ele existe lá no início do governo, que a gente já comentou aqui. Sim. Né? Mas uma reportagem da Veja, publicada em 14 de julho, disse que existiria conflitos internos dentro do Ministério de Fernando Haddad. Né? A gente não tem muita informação se esse conflito existe, se isso procede ou não. O que é que você tem a dizer sobre isso? Olha, Camila, essa questão do fogo amigo me soa, e eu, na minha visão, e no que eu acompanho, confirmo que ainda para o Haddad falta muito do que se resolver, sabe? O Gabriel, a gente nem completou ainda um ano de governo. Realmente, a gente não completou um ano de governo. Quem está dentro da política entende isso. Quem está fazendo esse fogo amigo tinha o dever de entender isso. Quem acompanha a política entende, mas a população que não acompanha e que está sofrendo com esse falta muito do que se resolver, não tem paciência e não entende isso. Eu acho que esse fogo amigo que está se criando, né, que ele fala que diminuiu muito, que está se criando em volta do Haddad, eu acho que é um erro dos seus companheiros e companheiras, como o Lula diz, é dos seus companheiros que fazem, porque já vai ter uma pressão da população. Sabe? Já vai ter uma pressão da oposição em cima do Haddad, porque ainda falta muita coisa para se resolver. Quando eu falei aqui, minha amiga, no início do nosso debate, sobre a questão, olha, o Haddad está no caminho certo para ser o substituto de Lula em 2026, mas a gente não pode cravar que ele vai ser o substituto de Lula, porque tem muitos problemas ainda no país, sabe? A gente pega só um problema assim para a gente entender todo um contexto. Bahia foi o estado que deu mais votos a Lula. Bahia foi o estado que deu mais votos a Lula na eleição de 2022. E a Bahia é o estado que tem mais pessoas em fome. Uma bandeira do PT, uma bandeira de Lula, que o estado que deu mais votos a ele está sofrendo. E não só em fome, desemprego também. Desemprego também. É um problema. Entende? Então, esse fogo amigo, eu acho que vai em direção a esses pontos. Porque a Bahia só é um problema dos vários que a Haddad tem para resolver. Uma fala do Haddad que me pegou muito, ele é ministro da Economia, né? Ele falou, a gente estava falando da taxa do cartão de crédito, que ele falou que vai cair, mas não vai ser por agora, né? Lógico, o ministro da Economia não vai assustar o povo, né? Mas esse vai cair, mas não vai ser por agora, me jogou em uma situação que, tipo assim, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa, isso aí é só para o povo não ter mais um pouco de paciência, mas vai continuar a mesma coisa. Me soou isso. Então, eu acho que esse fogo amigo vai em direção do que eu anotei aqui, falta muito do que se resolver ainda para Fernando Haddad. E na sexta-feira, na última sexta-feira, no dia 6, 7, me ajuda aqui, produção. Sexta-feira. Produção também toda na data. O que, menina? Hoje é 7. Hoje é 7. Então foi 4. A produção demorou, a gente conseguiu uma palavra para fazer com a combate. No 4, ele se manifestou, né, com jornalistas em relação a duas questões. Uma delas foi a Petrobras, Sim. a política de preços, que ele disse que o governo não teria como intervir,
nessa política de preços, já que se trata de uma empresa autônoma, mas disse que deveria ter cuidado com essa situação e disse que estava em contato frequente com o presidente da Petrobras. E a outra questão foi dos precatórios, que ele disse que teve uma notícia muito positiva do Tesouro Nacional, que disse que os valores que se estimava em torno de 20 a 30 bilhões de reais já são de 7 bilhões e que o governo vai tentar cumprir com esse compromisso que é do governo anterior, né, uma preocupação que existe do governo anterior, e ele já mostrou que o governo vai se mobilizar para tentar resolver a situação. Mas tem outras inúmeras questões, o Brasil, como você mesmo disse, você citou o exemplo aqui da Bahia, Sim. da fome, desemprego, que assim, são questões que existem no Brasil há muito tempo, piorou muito a situação, né, como decorrência do governo anterior. A gente também teve aí a pandemia, que a gente sabe que refletiu muito nesse cenário também, e a Haddad tem um longo caminho a trilhar. A gente não pode colocar aqui o nome dele com uma certeza para as próximas eleições presidenciais, mas quem sabe, se ele continuar obtendo esses sucessos, essa sequência de sucessos que ele está tendo, pode ser que seja assim um nome forte lá na frente, né? E Camila, antes de a gente encerrar o bate-papo, eu queria puxar um nome que foi muito forte na época da campanha, que é o nome da Simone Tebet, né? Simone Tebet foi um nome fortíssimo na campanha, passa o Ciro Gomes ali nos últimos instantes da votação, da apuração das urnas, né? Consegue ficar ali no primeiro turno, terceiro lugar? Terceiro lugar, Simone Tebet consegue ficar no terceiro lugar, e me parece que o PT conseguiu, que é parecendo aquele povo das redes sociais, o PT é que o PT conseguiu o que queria com a Simone Tebet, né? Porque Simone Tebet, um nome fortíssimo em 2022, fortíssimo para 2026, é um nome que representa a maioria da população brasileira, porque a maioria da população brasileira é de centro, não é nem de... Eu não sei, viu, gente? Não tem Datafolha. Mas pela minha avaliação... Mas pela minha avaliação, a maior população brasileira é de centro, preza por nome de centro, por nome equilibrado, não por nome radical, né? Que se tem... Surge um nome radicalizado, que é o Bolsonaro, como não tem um nome que preza pelo centro, vai num radicalizado. Mas o brasileiro, para mim, na minha avaliação, prefere um nome de centro, e a Simone Tebet faz esse nome de centro. Mas o PT consegue tirar a Simone Tebet da corrida, né, dos cavalinhos ali, rapidíssimo, rápido demais. Porque a Simone Tebet desaparece de uma forma na mídia, na minha avaliação, muito rápido. Assim, ó, uma avaliação dessa é que todas as vezes que aparece em eventos e aparece Simone Tebet conversando com Lula, tá lá o Alckmin, tá lá o Fernando Haddad, tá lá o Rui Costa. Nunca tem Tebet e Lula conversando sozinhos. Sempre tem Haddad, Geraldo Alckmin e Rui Costa. Ah, Gabriel, mas essa não é a equipe econômica do Palácio do Planalto? Sim, é a equipe econômica, mas vem cá, Haddad não conversa sozinho com Lula? Alckmin não conversa sozinho com Lula? Eu acho que é por esses detalhes, Camila, que a gente vai encontrando aí alguns pontos que já podem ser vistos para 2026, entende? Esse nome de Simone Tebet na equipe econômica do governo desaparece muito, e eu acho que é o resultado daquela briga para a Tebet não assumir o Ministério da Educação, para a Tebet não assumir o Ministério da Saúde, e nem para ela assumir o Ministério do Desenvolvimento, que eu acredito que seja esse nome, do Desenvolvimento, que mexe com Bolsa Família, e que Lula já falou, não, esse ministério é do PT. Porque a base política do PT está ali dentro, está né? ali. Toda a história política do PT, eu diria, desculpa a força, mas na verdade, a história política está atrelada a esse ministério. Pois bem, encerramos nosso debate, mas a gente deixa aberto nos comentários para você comentar o que você está achando dessa atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que se espera para os próximos anos de governo e também, quem sabe, as eleições, se esse nome ainda continuará forte. Até lá. Olha, agora chegou aquela hora da gente se despedir dos nossos queridos telespectadores, Camila. Exatamente. Muito obrigada para você que nos acompanhou hoje nesse 13º episódio do Momento da Política. Foi um prazer. Vamos mandar aquela mensagem sempre.
7h30, às terças-feiras. Mande um beijo, um cheiro aí nos comentários, deixe sua curtida, compartilhe também, nos acompanhe pela rede social, @Momento da Política, mande uma mensagem pelo WhatsApp, e agora é o momento da gente dizer toda a nossa equipe, e mandando um beijo também já pra eles, né, que é um prazer sempre trabalhar com essa galera toda, né, Gabriel? Isso aí mesmo. Olha, gente, a gente agradece a toda a equipe do Videocast Momento da Política, que faz o Videocast acontecer. Agradecemos a Emerson Gesteira, Camila Souza, Ana Cristina Jardim e Luana Santiago na apresentação do Giro de Notícias. Agradecemos também a Danilo na direção, edição e redes sociais, e a Bimba da gente na técnica. Muito obrigado a você que acompanhou o Videocast Momento da Política até aqui. Um beijão, tá bom? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. Obrigado, Camila. Obrigada, Gabriel. Tchau, tchau, gente. Política, entrevistas, informações, debate, muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política.